Então, a gente vai começar agora um debate, né, desse tema urgente e necessário, que é a liderança da mulher no mundo corporativo. Vamos trazer aqui um pouco desse assunto que muito me interessa também, que eu trago muito também nesses debates também dentro do jornalismo, né, a importância da gente entender o que está acontecendo, quais são as tendências e as perspectivas na gestão das empresas e como é que as empresas podem e devem praticar a sustentabilidade, que a gente está falando tanto aqui no dia a dia, né? Uma sustentabilidade ampla, como estava dizendo aqui o Santana, o Amaro, sobre a questão da sustentabilidade ambiental, social, enfim, de uma maneira ampla, entrando em outros temas que impactam a questão do desenvolvimento, né? Seja ele qual for. Então, a gente vai convidar aqui algumas especialistas para chamar agora e compartilhar aqui com a gente as experiências, tratar aí de governança, compliance, sustentabilidade em empresas públicas e privadas também. Esse debate vai ser aberto para as perguntas de vocês que acompanham a gente aqui online. Então, você entra na seção Questions e participa. E aí, lá na plataforma mesmo, né, de transmissão do evento, você encontra, então, esse espaço. Não se esqueça de indicar o nome da painelista a quem vocês estão direcionando a pergunta. Vou convidar ao palco agora a Andréa Marçom Bocabello, diretora jurídica, privacidade, integridade, riscos e governança corporativa no Grupo Fleury, a Carla Trematori, membro do Comitê de Auditoria de diversas empresas públicas, como a Casa da Moeda do Brasil e a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, e a Mônica Foster, que é diretora de firmas de auditoria de pequeno e médio porte do IBRACON, presidente do Comitê de Firmas de Auditoria de Pequeno e Médio Portes da Federação Internacional dos Contadores, o IFAC. Então, sejam bem-vindas. Tudo bem? Senta aqui, então. Eu fico aqui no cantinho. Muito bom receber essa mulherada aí, porque é interessante que no ambiente de jornalismo tem muita mulher, no jornalismo econômico, inclusive, e toda vez que a gente toca nesse tema da importância de falar sobre mulheres, muitos homens têm a impressão de que esse é um assunto quase superado, né, porque estamos presentes, né, mas a gente sabe que a realidade é outra, né? As estatísticas mostram, né, que está tendo um avanço, mas um avanço lento ainda, né? Muita coisa para melhorar, para desenvolver. Então, eu queria ouvir vocês, com certeza um assunto importantíssimo, que a gente está falando sobre inclusão, diversidade, que tem a ver com produtividade, né, desenvolvimento e geração de riqueza. Então, eu queria começar, então, com a... Pode ser com a Carla, então? Bom dia a todos. Agradeço imensamente o convite do IBRACON para estar participando desse debate, que é um assunto que, para mim, é um prazer debater. Eu tive a oportunidade, esse ano, um ano tão atípico, né, de contar um pouco da minha trajetória na revista Transparência do IBRACON do mês de março, o mês das mulheres. Então, assim, é uma honra para mim estar aqui com vocês de novo. O que eu queria trazer para vocês aqui hoje, para esse debate, é um pouco de alguns dados, né, de onde estamos, onde a mulher está na liderança no mundo corporativo. Eu acho que esse quiz trouxe alguns percentuais, né, e principalmente nos conselhos de administração, que os percentuais ainda são mais reduzidos. O porquê, né, da gente estar tão longe, né, de alcançar uma participação expressiva no mercado corporativo e algumas alternativas que já estão sendo conduzidas, algumas pressões pelos próprios agentes de mercado, alguns movimentos feitos por mulheres que estão buscando aí estar. Eu falo sempre assim, a mulher tem que estar onde ela quer estar, né? Então, se ela quer estar numa diretoria, ela tem capacidade, ela pode estar lá. Se ela quer estar num conselho de administração, ela pode estar lá, né? Então, eu trouxe alguns dados aqui para reflexão, que para mim chega a ser alguns dados até alarmantes, né?
Se, por um lado, as mulheres possuem uma taxa de conclusão de cursos de graduação maior que a dos homens, uma persistência em se manter no seu curso de ingresso maior do que a dos homens, somos 45% da população economicamente ativa, né? Eu acho que a pandemia mostrou que tem muitas mulheres que estão segurando a onda, né, em casa e sendo chefes de família. Por outro lado, um estudo recente da Spencer Stewart mostrou que, nos conselhos de administração das empresas negociadas aí nos níveis diferenciados da B3, nós ainda somos 11,5% de conselheiras participantes desse mercado, né? Quando a gente fala de liderança desses conselhos, é mais alarmante ainda. Hoje, das 190 empresas que foram analisadas, 6% tem mulheres no comando. Somos 11 mulheres comandando conselhos de administração nessas empresas. E no ano passado éramos 12. Então, acabamos perdendo até um posto. Não é negativa, nem todas as informações são negativas. Eu acho que a gente vem numa crescente lenta e tímida. Mas, quando o estudo começou, em 2015, essa participação geral das mulheres era de 7,2%. Então, se hoje estamos em 11,5%, fomos caminhando aí 1% ao ano, né? A média global é de 23,8%, ainda também muito longe do que é ideal, né? Muitos estudos mostram que, para você ter uma voz ativa dentro de um grupo, você precisa ser representado por 30% dos participantes desse grupo. Então, mesmo globalmente, a gente ainda está um pouco longe do que é o ideal. Uma boa notícia é que 57% dos conselhos têm pelo menos uma mulher no seu board. Eu acho que muito em função das agendas aí do ESG, de inclusão, do social, de trazer as empresas mais próximas do que são os seus clientes, para quem ela vende, para quem ela trabalha. Mas ainda uma outra variável muito negativa é que o salário das mulheres continua sendo 22% menor na média que o dos homens, né? Embora a gente represente 45% da população economicamente ativa. E por quê, né? Por que isso acontece? Por que a gente entra mais nas faculdades, se dedica como os homens, tem a mesma educação, às vezes até mais, porque as mulheres são muito perfeccionistas, né, na hora de se formar. Por que a gente não consegue mover essa curva no mercado corporativo? Então, eu trouxe, para a gente bater um papo hoje, a questão dos vieses inconscientes que a gente ainda tem na nossa sociedade, né? Eu acho que esses vieses não são vieses masculinos, são vieses das pessoas mesmo, são vieses da sociedade. Então, eu elenquei 5, são diversos, né? Tem diversos estudos relacionados aos vieses. Eu acho que isso está sendo muito debatido hoje em dia nas empresas. E o primeiro deles, que afeta diretamente os conselhos de administração, é o viés da afinidade. Os conselhos ainda têm como processo de seleção indicação dos seus próprios pares. E hoje, a gente ainda, quando entra numa sala de conselho, você vê aquela formação. Homens brancos, na faixa de 60 anos, a mesma formação acadêmica, engenheiros, finanças, advogados, às vezes com os mesmos hobbies, os mesmos assuntos. Então, assim, a afinidade faz que cada vez mais você tenha mais pessoas como você, né? E isso vai totalmente contra o que a gente vem discutindo de inclusão hoje, né? Ter uma voz dissidente é importante. Lógico, os conselhos sempre acabam concluindo por consenso, mas você ter um debate rico antes, com diversas opiniões, com diversos pontos de vista, é muito relevante. E a gente ainda tem esse viés dessa afinidade de eu chamar o meu colega, porque vai ser muito mais fácil, eu vou ter uma conversa muito mais fluida, vai ser muito mais tranquila as reuniões que a gente vai manter, e assim isso vai acontecendo sem que a gente perceba, né? O viés são os preconceitos que a gente tem e que a gente não percebe, está enraizado na nossa cultura, na forma como nós fomos criados. Então, assim,
precisa muita discussão para que a gente aceite e debata isso e tente mudar. O outro viés, que eu acho que aí, assim, falando diretamente para as mulheres, é o da percepção, né? Aquela crença naquele estereótipo. Então, eu duvido que não tenha uma mulher aqui que não viveu a situação de, num processo seletivo, ser perguntada: você tem filhos? Né? E essa pergunta, eu acho que não é porque é legal, que legal, você tem filhos, que bonito, né? Não, é porque assim, já se infere que a mulher que tem filhos não pode viajar, né? A mulher que tem filhos não vai ter disponibilidade 100%, porque ela tem que levar a criança na escola, ela tem que levar o filho ao pediatra, ela tem que estar presente na educação da criança. Se esquecendo que nós somos frutos de duas pessoas, né? De pais e de mães. Ô, Andréia, eu tô rindo aqui Carla. sozinha, lembrando de um debate que eu participei recentemente da Rede Mulher Empreendedora. Era uma plateia só de mulher, era um evento para mulheres, né? E aí tinham homens no palco para discutir isso que você está dizendo, né? Sobre a questão de viajar, de levar a criança no médico e tal. Aí a moderadora perguntou para os homens: o que eu gostaria de fazer uma primeira pergunta para vocês, séria, né? Aí falou assim: como que vocês fazem para conciliar a carreira e filhos? Aí todas as mulheres: uau! Porque ninguém pergunta isso para os homens, mas a gente está acostumada a ouvir essa pergunta, né? Exatamente, assim, a visão ainda é que o homem que leva a criança na escola é o homem que a ajuda, né? Eu acho que a pandemia mostrou muito isso, deu uma realidade para os homens. Eu vejo na minha casa, eu acho que hoje o meu marido realiza. Quantas vezes as minhas filhas falam mãe por dia? Mãe, mãe, mãe. E quando fala pai, aonde está a mamãe? Né? Então, assim... E eu acho que foi muito bom para eles perceberem também que elas podem falar pais, né? Podem falar: pai, me ajuda, né? E assim, a pandemia trouxe essa presença do pai que é muito relevante. Então, se por um lado eu acho que ela foi prejudicial para as mulheres, porque a gente vê diversos estudos que, infelizmente, o desemprego entre as mulheres aumentou, a gente retrocedeu algumas conquistas que a gente teve, né? Mas eu espero que com tudo que está sendo debatido e estudado, que essa sim seja uma recuperação que a gente tem em ver, que quando as coisas voltem, que as mulheres voltem a ocupar as suas posições de antes, né? E quando você não é perguntado se você tem filhos, tem aquela pergunta: você pretende engravidar? Né? Eu passei por uma situação dessa, né, numa pergunta, e acabei desistindo do processo. Na época nem se discutia tanto, isso já faz muito tempo. Mas eu falei: mas espera aí, assim, a preocupação do engravidar é porque você vai me perder 6 meses de licença, 4 meses de licença? Eu poderia ser uma profissional que vou dedicar minha vida aqui 20 anos, né? O que são esses 6 meses? Então, sim, mas era natural, né? Ainda é. Eu acho que hoje tem uma preocupação um pouco maior, mas ainda é natural você ver a mãe como vai engravidar, a mulher, né? Como mãe, como vai engravidar, como vai ter filhos. E aí, ao mesmo tempo, quando você responde: não vou ter, as pessoas se assustam. Nossa, mas que mulher dura, não vai ter filhos, né? Então esse viés da percepção, para as mulheres, ele tem que ser quebrado, né? O outro é a confirmação. Eu acho interessante também, assim, o da confirmação é aquele que você acredita no que você quer acreditar, né? Você sai confirmando dados que você quer acreditar. Então, se você faz um processo seletivo e disputa com um homem para uma vaga de finanças, sempre tem aquele viés de que o homem é melhor em matemática. Né? Então, a gente ainda tem essa barreira de provar: não, eu também sou boa o suficiente. Mas, às vezes, até você provando, por dados confirmatórios que estão em nossas cabeças, né? Não, eu vou ficar com o homem, porque geralmente eles são melhores em matemática. O da auréola é um viés que a gente tende a se identificar com uma informação positiva desde o primeiro momento que você conversa com uma pessoa, né? Então, se essa pessoa já estudou na mesma faculdade que você, ou se ela joga golfe, né? Não, então, essa pessoa tem a ver comigo, vai muito junto com o viés da afinidade. Então, esse viés de auréola também, você acaba sendo influenciado por uma informação positiva que a pessoa te deu e acaba eliminando os demais. Eu acho que o de auréola não tem tanto a ver com o feminino, mas são vieses que as empresas vêm encarando para conseguir incluir
outras pessoas nos seus quadros, né? Eu acho importante isso que você está dizendo, porque outro dia porque muita gente acha que não tem esse tipo de preconceito, né? Os homens acham que não tem, que enfim, eu tenho mulheres na minha equipe e tal. É um pouco como o racismo. Outro dia eu estava fazendo um evento e aí eu falei que meu pai era mulato. E aí uma menina que estava participando falou assim, mulato vem de mula, né? Então, essa questão do racismo estrutural, né, que por mais que a gente se esforce, né, em não destratar alguém e achar que a gente não tem internamente algum tipo de preconceito, não por mal, mas porque a gente foi criado dessa maneira. Então, tem muitas atitudes que os próprios homens não percebem, como nós mesmos, quando dizemos não somos racistas, e podemos falar coisas que agridem pessoas negras sem perceber, né? Então, acho muito importante você trazer, né, esse tipo de reflexão, né, porque a gente não está com o interesse de fazer uma acusação, né, mas no interesse de refletirmos todos juntos, né? Todo mundo junto é que vai mudar, né? Exato. E é enraizado, né? É inconsciente, é o preconceito. O viés é o preconceito inconsciente, né? Às vezes você fala porque você viveu dessa forma até então, né? Então, eu acho que quebrar esses paradigmas e trazer isso para a mesa e para a discussão é o que vai gerar, de fato, a inclusão. Não só de mulheres, como de raça, de opção sexual, etnia, enfim, e todo o tipo de inclusão que a gente vem comentando ultimamente. E, por fim, o viés do grupo. E aí, sim, eu ressalto de novo, né, os percentuais de participação das mulheres nos conselhos. Uma mulher, numa média de 8 conselheiros, né, geralmente essa é a média que o estudo deu, é muito pouco. Porque o viés de grupo faz que todo mundo siga a mesma tendência. Ah, mas aqui sempre foi feito assim. A gente sempre trabalhou assim e sempre deu certo. Então, você ser a voz dissidente e falar, tudo bem, deu certo, mas não poderia ser melhor? A gente não pode colocar essa visão diferente, a gente não pode tentar. Então, assim, a gente, no geral, o ser humano tende a se deixar levar pelas decisões em grupo, né? Sem colocar a sua voz. E é por isso que eu acho que é muito importante a gente conseguir ter representatividade de minoria nos conselhos, não só de gênero. Eu vou mostrar um pouquinho mais para frente algumas ações que os próprios agentes de mercado estão fazendo para fomentar essa participação da diversidade, de não só né, mas um número suficiente que consiga permitir uma voz ativa, né, e que seja ouvida. Então, no próximo slide, eu trago um pouco o que fazer para mudar essa situação, né? Eu acho que é um pouco do que a gente conversou aqui, de conscientização, e aí conscientização própria e das empresas. Eu quero mudar, eu quero me comprometer a mudar, e eu quero que a minha cultura seja assim, né? Que eu acho que o grande desafio que a gente tem hoje nas empresas é mudar a cultura, né, a cultura das pessoas, a cultura da própria empresa, o propósito da empresa. Isso é um trabalho que exige muita dedicação de RH, da alta administração, da empresa como um todo. Não adianta você fazer um programa de inclusão e aí você chama várias pessoas diferentes e elas continuam sendo as diferentes. Ah, lá, o cara é diferente. Ah, aquela mulher é diferente. Ser o diferente não agrega, né? Você tem que entrar a ser o diferente agregando dentro da cultura da empresa. Eu falo que a inclusão não é convidar para a festa, né? É você chamar para dançar. Você tem que participar da festa, né? E, assim, para os homens, e aí falando diretamente para os homens, eu acho que o incentivo é muito importante, né? Eu acho que os homens incentivando mulheres é muito importante. E a mentoria é um incentivo maravilhoso que os homens podem dar para as mulheres. Eu tive a honra de participar de um programa de diversidade em conselhos, que nesse ano está na sua 5ª edição. É um programa que foi desenvolvido pelo IBGC, o IFC, a Spence Stewart, a B3 e a WCD, que é uma organização internacional que eu participo também, que fomenta a participação de mulheres em conselho. E o programa, o principal do programa é trazer mentores para mentorar mulheres que estão
preparadas e querem essas posições, né? E o mais interessante é que, assim, no final do dia, os homens, os mentores é que foram os verdadeiros mentorados, porque eles descobriram um universo de mulheres que eles não conheciam, né? Porque ainda tem essa de, quando você vai buscar uma posição dessa, você fala, mas não tem mulheres preparadas para isso. A gente não consegue achar. Consegue. E nesse ponto específico, tem várias frentes, a WCD é uma delas, ela fomenta isso, a participação. Então, elas juntam os currículos, levam nos investidores, levam nos principais boards e mostram, olha, existe esse leque de mulheres disponíveis e capazes, né? Eu acho que assim, a capacidade ela é uma variável por si, né? Assim, outro dia eu fiz um comentário até numa empresa que falei, nossa, parabéns, né, pelo seu programa de diversidade, temos tantas mulheres. Aí, na hora, um homem respondeu, não, mas elas estão aqui pela competência, não pela inclusão. Eu falei, não, a competência pressupõe-se, né? Para você chegar nesse nível, você tem que ser competente. Então, não é só porque ela é competente que ela está lá, é porque se abriu mesmo uma oportunidade para que uma mulher ocupasse aquela posição, né? Então, assim, os programas de mentoria são muito legais. E como tem mais homens nos boards, é interessante que os homens preparem essas mulheres para estar lá, né? E, por fim, acho que eu trago alguns exemplos aí de como essa agenda ESG está movimentando a inclusão e muito bom para as mulheres e para as minorias. Então, assim, no Fórum Econômico Mundial, em Davos, o Goldman Sachs anunciou que só auxiliaria IPOs de empresas que tivessem mulheres, né, nos seus conselhos, mulheres e minorias. A gente teve uma defesa de gênero, mas caminha-se também para a inclusão de minorias. A Standard & Poor's anunciou no ano passado que a última empresa que não tinha, uma mulher em conselho tinha acabado de colocar uma mulher. Então, lá todos os conselhos têm pelo menos uma mulher. A BlackRock, que é a maior gestora de ativos do mundo, tem pressionado muito essa agenda de inclusão, né? A carta, né, do CEO de lá foi um marco no reforço do ESG, e eles têm pressionado muito a inclusão de minorias e de mulheres. E eu acho que o mais recente, que deu uma balançada mesmo no mercado, foi o anúncio da Nasdaq, que pela primeira vez é presidido por uma mulher, e eles estão levando à SEC uma discussão de que se tenha minorias obrigatoriamente nos conselhos das empresas listadas lá, com o risco de que você seja deslistado. Então, assim, é uma pressão muito positiva, né? O mercado está mostrando, é importante incluir. Tem diversos estudos que mostram que altas administrações diversas geram mais valor de longo prazo, geram mais retorno para os acionistas. Então, é uma realidade que eu acho que a gente tem que enfrentar, e tem muita mulher capacitada. Os dados mostram, né, nas universidades, eu acho que as empresas de auditoria, eu fui de empresa de auditoria, assim, o quadro de mulheres, em determinado nível da carreira, chega a ser maior de mulheres. Aí, depois, quando a gente começa a subir na curva, ainda tem esses desafios. Mas a gente tem tudo para mudar. Então, para finalizar, eu acho que se eu pudesse deixar um conselho para as mulheres que estão nos ouvindo, é que elas acreditem em si mesmas, né? De novo, eu reforço, você consegue estar onde você quer estar. E para os homens, que as incentivem, né? Que as enxerguem e que as incentivem. Seja por programas de mentoria, seja por levando as crianças na escola, seja por colaborando de uma forma ativa para que a gente tenha igualdade. Eu acho que a gente não quer muito, a gente quer a mesma coisa que todo mundo tem, né? E a gente tem formação para isso, tem qualidade para entregar. Acho que essa é a minha contribuição. Muito bom, Carla. Obrigada. Estava aqui anotando um monte de coisa, né, que a gente realmente tem falado muito de aumento de desemprego muito maior entre as mulheres agora na pandemia, e os dados todos do IPEA, do IBGE, mostrando que as mulheres que são mães têm um desemprego ainda maior, porque não tem como levar as crianças para a escola, então não consegue nem voltar, mesmo que volte, a oportunidade dela trabalhar, né? O quanto que é estrutural
também, principalmente nas camadas de renda mais baixa, né? A mulher também, por receber menos do que o homem, acaba, na hora de escolher, né, quem vai trazer mais dinheiro para casa, vai ser o homem que acaba saindo e a mulher ficando, né? Então, eu acho fundamental esse debate. Eu queria trazer um pouco, chamar vocês duas para trazerem também um pouco dessa reflexão, né? Porque realmente é uma mudança cultural, né, como a Carla estava dizendo, que não é fácil de ser feita, né? Porque se você imaginar só numericamente, né, como a gente falou aqui o evento todo, né, Santana? Numericamente, né, a mulher é menos produtiva, ela custa mais caro no sentido numérico, porque ela sai de licença maternidade, custa mais caro para a empresa, né? Mas o que é valor, né? O quanto que essa questão do valor, né, é lucro, né? Gera outros saberes, né? E o quanto que isso tudo é importante, e o investidor está cada vez mais exigindo esse tipo de riqueza, né? E lembrando que quando estamos grávidas, estamos gerando homens também, né? É verdade. Senão a humanidade acaba, né? Exatamente, é bom lembrar isso também. É bom lembrar. Então, eu queria agora passar a palavra agora para a Andréia, pode ser? Olá, bom dia. Bom Obrigada por me convidar para participar desse evento. Vocês estão ouvindo bem, Andréia? Vocês estão me ouvindo bem? Não Parece sei. que está Agora desligado acho que o sim, microfone. né? Acho Não, que ele estava um foi, pouco longe. Agora talvez. foi. Estão me ouvindo, né? Parabéns pela sua fala, eu concordo com tudo, acho que são pontos incríveis. E obrigada por contribuir e compartilhar seu conhecimento. Bom, eu vou trazer, o passador de slide, tem algum outro? Ou só aquele, eu pego lá. Eu vou trazer um ponto de vista de empresa privada, que é a experiência que eu tenho, e... Será que eu vou adivinhar como funciona? Ok. Eu sempre trabalhei em empresas privadas, hoje eu trabalho no Fleury, é uma SA de capital aberto, novo mercado, enfim, é uma companhia muito reconhecida por boas práticas de governança corporativa e por ser uma referência na área de sustentabilidade, né? Então, o tema de mulheres ele se encaixa dentro de uma realidade bem maior de assuntos que são tratados dentro da companhia, e acho que as ideias que eu vou trazer aqui do que a gente pratica lá e o que a gente tem escutado de outras empresas com quem a gente divide conhecimento e tenta melhorar em conjunto, ela acaba sendo útil também para outros grupos minorizados, não só para as mulheres. Ela pode ser usada para vários tipos de assuntos de diversidade, de melhorias dos ambientes de governança, né? Então, a gente tem ali, mas eu enxergo super mal, então eu vou olhar aqui, gente, desculpa. Eu fiz uma pirâmide para representar a base dos nossos colaboradores. Então, na parte de baixo, a gente tem toda a nossa massa de contribuição laboral, né, todo mundo que trabalha conosco, a média gerência e a alta liderança, isso inclui diretoria executiva e conselho, né? A realidade de conselhos acho que ainda é mais crítica para mulheres do que diretorias executivas, mas no meu exemplo lá no Fleury, ela acaba sendo até o contrário, tem um número maior de mulheres no conselho do que na diretoria, mas é uma coincidência, foi diferente em outros anos. Para o grupo em geral, assim, para as pessoas em geral da companhia, a gente já tem os minorizados, mulheres, as etnias, todas as questões de gêneros em geral, né, as opções sexuais, tem religiões, tem muita discussão sobre isso. O que a gente tem feito no Fleury, a gente notou que tem uma contribuição muito grande, é desenvolver grupos de afinidade. Então, a gente tem uma diretoria de sustentabilidade, eles têm vários programas de inclusão, então, esses programas de trainee, treinamentos específicos, a gente retirou inglês, retirou outras formas de exigências acadêmicas que normalmente eram usadas para trazer essas pessoas para a companhia. Uma vez que elas estão lá dentro, entra no ponto que a Carla comentou. Não adianta ser o diferente porque é o diferente e assim continua. Quando você faz as avaliações, essas pessoas vão ser comparadas com quem fala inglês, o que não fala e o que fala, o que tem a performance e o que não tem, o que mora perto e o que mora longe, né? O que falta porque tem que cuidar do filho e o que não falta para cuidar do filho. Então, você não pode só comparar isso para toda a gerência, né, e colaboradores em geral, você não pode só comparar o mérito, a performance, a entrega, que é o padrão, que é o que as empresas adotam e é o que nos parece justo quando você olha, eu vou recompensar pela entrega. Mas quando você tem um público diverso, você precisa ajustar seu método de avaliação para você compensar essa diversidade, para você compensar essas diferenças e não comparar banana com maçã. Isso a gente faz todos os dias em projetos e a gente tem que fazer isso também com as pessoas que trabalham nas equipes. Então, é um ponto bem importante, isso influencia muito a média gerência. E o pessoal de baixo, os colaboradores, usam muito esse grupo de afinidade para compensar essas diferenças, para entender o mundo como ele é diferente, como eles podem
se esforçar mais, talvez, do que os outros que já têm essa bagagem pela família, pela formação. Então, eles precisam se esforçar. Eles contam com a ajuda dos similares para ter lugar de fala nessas discussões. Então, quando você tem, por exemplo, na área de compliance, né, a gente faz investigações lá da auditoria interna e você tem um caso de assédio sexual. E no nosso aqui exemplo, assim, o assunto é mulher, então você tem uma vítima mulher e um agressor homem. Não faz nenhum sentido você colocar no grupo que vai discutir o caso só homens. Você precisa ter uma mulher que tenha lugar de fala, de preferência alguma mulher que tenha conhecimento e experiência de uma situação semelhante, que tenha vivido isso, tenha sido vítima eventualmente. E nos grupos de afinidade você consegue localizar pessoas com essa bagagem para poder fazer parte desses comitês de discussão dos casos, para contribuir para os demais com esse aprendizado, com esse ensino. Então, é super importante. A gente formou vários grupos de afinidade com assuntos diferentes, são links que são disponíveis para as pessoas na companhia, e eles clicam e escolhem quais grupos de afinidade cada um quer participar. Eles formam reuniões e vão debatendo os assuntos que são de interesse, e isso é levado, algum diretor é o sponsor desses grupos, e aí a gente leva esses assuntos para discussão na diretoria, para discussão nos comitês de sustentabilidade, enfim. A gente faz esse assunto ganhar um espaço, né? Na avaliação de mérito e potencial, a área de compliance ela também contribui auxiliando o RH a fazer uma visão não só técnica de RH, mas tentar equilibrar essas diferenças e criar parâmetros e KPIs e como que você mede os que são diferentes. Não é simples, não é perfeito, mas é um passo além do cru da performance, da entrega, né? E quando você avalia por potencial, você tem a possibilidade de trabalhar na formação, que é outra ferramenta que tem se escutado muito em diversidade, de você colocar dentro da empresa os diferentes e investir muito em formação dos que estão aquém do que o que você precisa para chegar lá. Então, se você tem, sei lá, a mulher não tem a capacitação na matemática, tudo bem, é isso que é esperado pelo senso comum, maravilhoso. Então, vamos fazer formação de um monte de matemática, curso de estatística, finanças, o que for necessário para essa mulher poder competir, então, para o cargo, se é isso que é o essencial. É o inglês que é o importante, então, para outro grupo minorizado, ou enfim, tem alguma outra deficiência, alguma outra capacitação necessária? Então, o potencial mostra isso. A pessoa tem a capacidade de aprender e a empresa pode fazer esse investimento. É muito mais simples. Às vezes não dá para fazer isso em 100% da companhia, mas você sempre tem no seu L invertido os high potentials, e ali você tem que olhar não só quem entrega, mas quem também pode aprender rápido, quem tem os outros skills de desenvolvimento. E, finalmente, no conselho e na diretoria, que é a alta liderança, a maior contribuição que eu vejo na evolução lá que a gente fez dentro do Fleury é o envolvimento real, assim, é a vontade de, numa pauta de diretoria, discutir o assunto. E não é, vamos discutir diversidade por discutir diversidade, ou vamos discutir meio ambiente por discutir o meio ambiente. Quais são os projetos sociais que a gente está fazendo? Não é isso, não é uma pauta de ESG. ESG passa a fazer parte de qualquer assunto. Então, você vai discutir uma economia, um saving de energia elétrica, como que a gente pode fazer esse negócio ter menos pegada de carbono? É puxar o assunto para dentro da discussão. Então, a gente vai fazer uma palestra que o Fleury vai apresentar um programa novo, uma solução nova, sei lá, qualquer coisa que seja feito representando a companhia. Como que a gente vai colocar uma mulher nessa conversa? Qual das mulheres da nossa gerência, diretoria e conselho poderiam ir para poder mostrar que uma mulher fala? Vai ter um palestrante que vai falar? Podemos chamar um palestrante negro? Então, é assim que a gente inclui o assunto no dia a dia de discussão. Isso é um ponto. O outro ponto é o processo de mentoring e sponsoring. O mentoring muito mais conhecido, é a mesma coisa que a gente faz com nossos liderados e as pessoas de alta capacidade da companhia, mas assim como o IBGC tem o programa de mentoring para conselheiros, o nosso conselho, a nossa diretoria também podem ter esse papel. Eles podem, a nossa mulher que está na diretoria, o nosso homem que está na diretoria, podem chamar os talentos que estão na gerência e ir preparando essa pessoa para um dia ser diretor em alguma empresa e para um dia ser um conselheiro em alguma empresa. Você não depende de organismos específicos para isso, ou de programas específicos de diversidade para desenvolver esse tipo de trabalho. Você já faz isso naturalmente com seus talentos. É só você colocar a inclusão dos que mais precisam desenvolver esse potencial, e não dos que já estão entregando. Então, talvez seja uma medida diferente para o programa de mentoring. O programa de sponsoring, eu acho que ele é raro, eu nunca vejo, a gente faz isso no dia a dia, mas ele é muito raro de você ver ele escrito. E eu escutei isso eu li numa reportagem, debati num outro assunto também de liderança feminina, era no meio jurídico, era um pouco diferente desse. E
E todo mundo achou a ideia ótima, eu acho também, só que no fim a gente não implementou no Fleury até hoje, mas eu acho a ideia ótima. E é o seguinte, quem sabe alguém compra a ideia, implementa e vira um benchmark, né, para todo mundo. A ideia é a seguinte, você escolhe uma pessoa do seu grupo minorizado, lá entre os diversos que você tem, alguém que precisa desenvolver, tem o potencial, com certeza é alguém talentoso da sua equipe, e você vai criar, não é o lugar de fala, mas você vai criar o espaço para essa pessoa falar numa reunião, falar numa apresentação. Então, você vai fazer uma apresentação qualquer de qualquer assunto para uma diretoria, vai o gerente, vai com a equipe, leva a pessoa da sua equipe e deixa ela falar. Dá o espaço, fulana, por favor, fulana fez isso, fez aquilo, tem tal experiência, acontece assim, assado, ela vai explicar tal coisa porque foi ela que fez o projeto. E a pessoa fala, e ela tem espaço, sem ser interrompida, de expor a habilidade dela no assunto, a experiência e o conhecimento. Por mais júnior que a pessoa seja, alguém tem que criar esse espaço, principalmente num conselho, né? As pautas de conselho são super concorridas, todos os diretores querem apresentar no conselho, porque é um momento de você expor o seu conhecimento e ser conhecido, não é um dia a dia tão comum entre conselheiros e diretores, então é um momento importante, é uma pauta rara. E aí, quando você tem alguém da sua equipe que você queira trabalhar nesse tema de diversidade, de preparo, de eu vou trabalhar o potencial da pessoa, é o melhor momento. Chama a pauta e dá espaço para a pessoa, né? Numa reunião reconhece, apresenta quem é. Eu acho isso super importante. Então, você tem que ter a pessoa que leva o seu cartão de visita para dentro da sala, é importante. E isso, para a carreira das mulheres, eu acho que faria muita diferença para elas saírem dos graus de analistas para coordenações e depois gerências e, finalmente, diretorias. Bom, gente, era isso. Eu tenho várias outras contribuições desse assunto. Se tiverem perguntas, eu fico disponível para as respostas. Obrigada, Andréia. Maravilhoso te ouvir. Quem quiser contratar os serviços da Andréia, telefone, e-mail, consultoria, maravilhoso. É o mundo dos sonhos, né? Porque realmente as empresas têm muito que avançar, né, nesse debate todo. É muito bom poder ouvir vocês, né, e aproveitar esse momento, né, sem querer romantizar, mas acho que é isso. Os valores estão sendo muito questionados e certamente muitas pessoas não vão sair iguais às pessoas que eram antes dessa pandemia. Então, vou convidar agora a Mônica também para conversar com a gente. Tanta coisa, né, para falar, Mônica. Estou aqui babando aqui pelas duas. Vamos te ouvir agora. Não, então, esse é um dos principais desafios, né, falar depois da apresentação delas, mas a ideia é, talvez, até considerando o público que está assistindo aqui, que é muito formado por profissionais, principalmente de auditoria e muito fortemente de firmas pequenas e médias. Então, eu vou trazer um pouquinho dessa visão da nossa realidade em relação ao mercado de auditoria, de certa forma de contabilidade também, do escritório contábil, né? E como entra essa questão do papel do gênero da mulher, em especial da liderança, que é o tema-chave que a gente está tratando aqui. A minha ideia foi não trazer apresentação, e sim trazer uma série de comentáriozinhos, juntando também agora com o que a Carla e a Andréia trouxeram, porque, no fundo, tudo se complementa. Tudo, vai ter coisa que eu vou mencionar aqui, que eu vou ser breve, porque já foi tratado, porque é um assunto extremamente complexo, mas, ao mesmo tempo, ele é um assunto que não tem tantos elementos assim. São elementos razoavelmente resumidos, mas que são realmente desafiadores. É muito difícil, às vezes, a gente tomar a decisão correta. Da onde sai isso? Da onde começou isso? Então, vamos ver a questão do cenário. Qual é o cenário que a gente tem no mercado, no mundo de auditoria e, de certa forma, também de contabilidade? A Carla já trouxe um pouquinho isso. Já começa com aquela cultura, desde todo sempre, que o quê? Menino gosta de matemática, menina gosta de coisa de casa. A gente cresce com isso. Hoje até está mudando um pouquinho, mas até certo ponto. Se você conversa com a molecada, criança, jovem, ainda existe essa tendência. Eu passei isso em casa. Eu não consigo convencer as minhas filhas a gostarem de matemática. Então, assim, é uma coisa que vem cultural de uma forma muito arraigada. E a gente tem essa formação, por mais que se busque dentro da família, não, vamos ter um equilíbrio de interesses, um equilíbrio de gostos, vamos identificar o que você tem interesse, o que você tem prazer, o que você é bom em fazer e foca nisso. Tem toda uma pressão da sociedade, tem toda uma pressão do meio ambiente, e a gente tem que reconhecer que
o Brasil, a América Latina em geral, me parece que talvez seja uma das regiões mais críticas nesse aspecto. Quando a gente vai para a América do Norte, quando a gente vai para a Europa, isso já está, talvez até pela idade de cada região, né, já está mais desmistificado, isso aqui ainda é muito forte. Então, a gente já parte desse pressuposto de que existe esse desafio cultural em relação a isso. Eu nunca esqueço, eu li há muitos anos atrás um livro que foi escrita pela, que era chefe de operações, nem sei se ainda considera do Facebook, que era Sandberg, que ela colocou, bom, no momento que tem que se gerar um posicionamento, gerar uma discussão. Quando é um homem que está na linha de frente, qual é a reação que a gente vê? Nossa, ele é obstinado, ele é focado, ele imobiliza. Qual é a reação da mulher que falam nesse sentido? É mandona, é brava. E verdade seja dita, eu acredito que aqui a Carla, a Andréia, você possivelmente já ouviram isso. Eu já ouvi um monte de vezes, nossa, como ela é brava. Então, isso é automática a reação. Para poder se firmar, né? A nossa geração, a gente veio também com uma porta já aberta, mas a geração anterior precisava ser muito masculinizada no sentido de mais bruta, né? Enfim, também um estereótipo, né? Mas que eu me lembro que a minha mãe, ela ia trabalhar sem maquiagem, sem salto, sem saia, porque senão as pessoas iam achar que ela era menos qualificada, né? Isso com certeza a geração anterior sentiu muito mais na pele, talvez, do que nós e do que as futuras gerações, e acontecia exatamente isso, né? O que é extremamente positivo é que, aos poucos, a gente vai identificando, isso já está aparecendo também nas posições de liderança, que o quê? A mulher não precisa ter essa postura tão rígida, não precisa não ser mulher, não ser feminina, para ser uma boa profissional, para ser uma boa líder, para poder gerar resultados extremamente positivos. Então, isso já conseguiu se quebrar bastante. Quando a gente fala em relação a pensar de liderança feminina na área de auditoria, a gente não tem estatísticas oficiais, a gente não tem números oficiais. As firmas, principalmente as maiores, têm todo um controle, todo um acompanhamento de inclusão. As médias, de certa forma, também. Nas menores, o que a gente vê? As menores, de uma certa forma, eu acho que tem uma vantagem que é o quê? As menores, desde todo sempre, trabalhavam pela competência. Por esse valor que deveria ser intrínseco, isso é uma coisa que já conduz. Por quê? Se você tem uma equipe pequena, se você tem um grupo pequeno, você tem que ter gente competente trabalhando com você. E aí, quando você busca, não tem muita discrepância entre homem e mulher, o que quer que seja. É um pouco mais tranquilo, é um pouco mais fluido esse andamento dessa situação. Mas, sim, a gente ainda percebe a mesma situação que foi trazida pela Carla, foi mencionada de forma mais sumarizada pela Andréia, que é o quê? Na base, o número de mulheres, e na área de contabilidade e auditoria, é mais do que a maioria. É mais do que a metade, então é maioria. O que acontece? Pelos desafios que eu vou estar mencionando agora adiante, que já foram também tratados um pouco, com o crescimento, com a ascensão, isso vai se tornando um pouco mais complicado, isso vai ficando mais restrito. Eu acredito que, independente ou a parte de N situações e problemas que decorreram da questão da pandemia, inclusive o aumento do desemprego, principalmente para as mulheres, tem pontos que a pandemia acabaram ajudando a condução da liderança da mulher e ao reconhecimento da mulher. Eu vou falar um pouquinho mais em relação a isso. Mas a gente ainda tem um número muito pequeno de mulheres em cargos-chave, também em auditoria. Não é só nos conselhos, não é só no ambiente corporativo, também em auditoria ainda se tem esse número pequeno. Eu acho que cabe mencionar, embora não seja ambiente corporativo, que dentro dos próprios órgãos de classe, a gente tem visto também um aumento da participação feminina. Então, eu até trouxe aqui os números, né? No Conselho de Contabilidade, já houve uma presidente mulher, hoje, atualmente, são 3 vice-presidentes mulheres, 8 presidentes de conselhos regionais de contabilidade, atualmente, são mulheres. Aqui no Ibracon também já houve presidente mulher. Se tem mulheres participando do Conselho de Administração, da Diretoria Nacional,
nas diretorias regionais, inclusive com presidência de mulher nas diretorias regionais. Em outras entidades, a gente começa a identificar essa participação cada vez maior, e está havendo um crescimento em relação a isso. Como eu mencionei antes, se trata aqui, e o critério que muitas vezes fala, a questão da meritocracia junto com a igualdade de oportunidades. É competência em conjunto com esse trabalho diverso, essa união de opiniões, essa união de percepções que qualquer minoria, e nesse caso, dentro do painel que a gente está falando, que a mulher pode trazer, agrega muito valor, gera uma diferenciação, gera aquele plus a mais que talvez a gente não identificaria num grupo tão coeso ou tão único como a Carla trouxe no início. Então, isso já está sendo identificado pelo mercado, independente do porte das firmas. Existe, sim, o que a gente vê nos desafios, que já foi trazido um pouco, em auditoria em especial. Existem desafios. Primeiro desafio, que é o mais gritante, todos são importantes, mas que é o mais gritante. Balanceamento de vida profissional em relação à vida pessoal. A auditoria, você tem a questão das viagens, que é um outro ponto que eu vou trazer depois a discorrer um pouco mais adiante, e tem a questão da carga horária. Quando a gente está em período de busy season, o horário é muito complicado, é muito pesado. Fica a dúvida aquela do, será que é realmente assim? Será que não é aquela cultura que se trouxe, que quanto mais horas você trabalha, mais competente você é, mais profissional você é, isso está muito arraigado, quer dizer, a cultura da entrega do produto, a cultura do foco para o alcance do seu produto, ainda é uma coisa muito não tão aceita. A gente tem, mas gera um desconfortinho. Mas por que aquela pessoa está trabalhando menos? Será que ela realmente está fazendo tudo o que poderia? E para as mulheres isso se torna muitas vezes um peso. Por quê? Dentro da sociedade, a Carla já trouxe isso bem, ainda tem muito forte essa questão de a mulher é a responsável pela família, e não é nem só para filhos, é a casa. Se a gente vai ver, se a gente vai fazer uma enquete, é a criação dos filhos. Quem acompanha a lição de casa de filho? Quem fala com o professor? Quem vai em reunião de escola? Quem vai em apresentação? Quem leva em médico? Quem faz a lista do supermercado? Eu já não estou nem falando do fazer a comida em casa, mas... O meu marido sempre reclama que volta e meia não posso ir em reunião de pais, né? Na vida, assim, eu estou com ele há 20 anos. E aí ele fala, é um saco, eu chego lá, só tenho eu de homem, o resto 40 mulheres, né? Aquela mulherada toda e ele lá. Que é isso, você vê o quanto que é cultural. Assim, por que não tem mais homens, né? Isso continua muito presente até hoje. Então, essa questão desse balanceamento de vida pessoal e vida profissional ainda é um desafio. Eu, pessoalmente, tenho a seguinte percepção, o que cada vez mais a gente tem que multiplicar e tem que tornar as pessoas cientes, que é, quanto mais equilíbrio a gente tiver, melhores resultados a gente vai alcançar. Quem tiver feliz, quem tiver bem resolvido pessoalmente, vai trabalhar melhor. Quem tiver bem profissionalmente, vai estar mais em paz no convívio familiar. Isso não é só para mulheres, isso é para todo mundo. Então, isso é uma coisa que a gente tem que realmente entender que, quando se fala do bem-estar, quando se fala da qualidade de vida, ela não é simplesmente pelo conceito teórico ou conceitual disso, é porque ela realmente gera um impacto positivo lá no final do dia. Então, isso tem que ser considerado. Mas vamos lá, o que a gente tem também de algumas outras coisas, desafios? De viagem, eu já comentei, né? Então, de viagem tem a questão do estar fora, que queira que não existe aí um machismo extremamente arraigado do por que a mulher vai viajar, o que vai acontecer. Eu acho muito engraçado, não acontece a desconfiança quando o homem viaja, só quando a mulher viaja, mas existe, é o que a gente identifica. Isso está vinculado à questão da cultura machista, e eu acho que, na linha do que a Carla trouxe, né, da percepção do que o ambiente, quando se está num ambiente muito masculino e o meio de auditoria ainda é um meio muito masculino, ele ainda é um meio que tem muitos homens envolvidos no processo, essa cultura machista gera dois efeitos. Um efeito inicial, que a Carla trouxe em relação aos comitês e, de modo geral, a participação, que diz respeito a, será que ela realmente é tão competente? Será que ela tem tanto esse preparo? Porque ela não é um par na mesma linha de condução, na mesma linha de programação que eu, homem, se for o caso, vou ter.
Isso vale para outras minorias também. Só que a gente tem um outro aspecto bastante importante que a gente tem que considerar quando a gente fala da cultura machista, que é a questão do assédio. Então, o assédio é uma linha muito tênue, aonde a gente configura, seja um assédio moral, seja um assédio sexual, aonde a gente configura o assédio. E eu acho que aqui é uma coisa que a gente tem que ter em mente, assim como se fala muito hoje em dia da geração mimimi, né? A gente tem que ter muito em mente que assédio é um assunto sério, é um assunto que a gente tem que tratar, mas tem que ter muito cuidado para não distorcer os elementos. E aqui eu não estou falando só em relação à mulher, eu estou falando de modo geral. Existe quase que um preconceito. Então, a gente tem realmente... E aí, o que a Andréia trouxe do que é feito na experiência dela, da empresa, que quanto mais isso difundir, melhor que é o quê? Ao se ter esses grupos que têm a diversidade, você consegue ter essa visão mais clara, mais crítica do que realmente acontece, porque o assédio é, sim, um problema sério. Tem outros desafios que eu vou trazer aqui para mencionar. A dificuldade de compatibilização com vida pessoal, eu já mencionei, eu acho que a pandemia ajudou bastante nisso. Atrapalhou também um pouquinho, né, porque gerou uma sobrecarga, mas ajudou um pouco do poder citar talvez mais presente. Quem é de auditoria não ter que sair tanto, poder estar mais envolvido, poder estar mais envolvido nos seus processos. E, nessa linha, eu costumo ter um conceito que é o seguinte, que é o que eu chamo da importância da igualdade através das diferenças. A igualdade não é o mesmo procedimento, a mesma regra ou o mesmo conceito para todo mundo. Não pode. A igualdade é o quê? Eu vou ter que entender o ambiente, eu vou ter que entender aquela pessoa, eu vou ter que entender aquele grupo e ver que ajustes, potencialmente, eu vou ter que estar fazendo em relação a isso para obter o melhor resultado e o melhor conforto de todas as partes envolvidas. Então, essa igualdade pela diferença é esse respeito. Quando a gente entra na linha que você mencionou, a questão do filhos ou da licença maternidade, né, da gravidez, existe, e tem vários estudos feitos, principalmente em academia, em termos de estudantes, seja em nível de graduação e pós, de que muitas mulheres desistem da profissão porque eu não vou poder depois dedicar todo o tempo que eu gostaria. Já tem hoje muitas iniciativas, felizmente, nessa linha de preservar, de poder permitir esse tipo de trabalho. Tem que haver esse espaço. Na linha de por que eu tenho que estar feliz, por que eu tenho que estar realizada profissionalmente e pessoalmente. Seja mulher, homem, quem for. É isso que a gente tem que estar buscando. E o que já foi também trazido aqui, um desafio que é bastante velado, eu acho que isso é a maior dificuldade, que é a questão da diferença salarial. Onde a gente tem empresas que você tenha a divulgação clara e transparente de números, isso muitas vezes é em empresas, por exemplo, de capital aberto, que você tem uma série de obrigações de dar essa divulgação de informações, é mais fácil. Mas quando a gente pensa no mercado, na sociedade como um todo, isso é uma minoria. A grande maioria das empresas, a gente não tem essa informação. Só que quando a gente descobre o que está ali velado, a diferença salarial, e aí, nesse mundo total, e não só mais regulado, a gente não tem estatísticas, a gente não tem esses números, mas a gente sabe o que acontece. Então, isso é uma luta contínua. Mas não é só coisa ruim, eu acho que a gente tem que, e a minha ideia é trazer aqui alguns pontos para concluir, do que eu chamo de oportunidades, melhorias, do que está mudando, do que a gente está conquistando e que a gente tem que batalhar para alcançar cada vez mais. Essa mudança cultural. A cultura está mudando, sim, ela vai e volta, né? Às vezes dá 2 passos para frente, dá 1,5 para trás, mas ela está mudando. Se a gente compara com décadas atrás, já houve uma melhora muito grande. A questão da pandemia, como foi trazido exemplo, né? De repente você começa a ter participação de todos em casa, virou um desafio tremendo, né? Aqueles que de repente tinham que trabalhar em casa, estavam com filhos tendo aula em casa, e a casa não é tão grande. Quando você mora numa casa enorme, isso é muito fácil. Quando você está num lugar pequeno, fica muito desafiador de você fazer isso. Mas o que essa questão do trabalho virtual, seja em home office, seja alguns em escritório, outros trabalhando em home office, seja trabalhando virtualmente com acesso do cliente, o que ficou muito evidenciado? Isso tinha que funcionar bem e tinha que funcionar de uma forma fluida.
E o que ficou bastante evidenciado nas firmas, e aí independente do porte? Que o papel feminino, a liderança da mulher, ganhou muito valor nesse momento. Porque ao você ter que mobilizar a sua equipe, por exemplo, para fazer um trabalho de auditoria, cada um num lugar, onde você está trabalhando simplesmente, talvez através de uma plataforma, ou através de calls periódicos, o que é uma característica, isso é intrínseco feminino, e eu acho que é um ponto feminino que a gente tem que valorizar. Essa capacidade de resiliência, de se adaptar a uma situação diferente, a uma situação desafiadora, essa capacidade de agregar, que é inerente à mulher, por quê? Porque a mulher já vem desde todo sempre naquela coisa do eu não quero ter tanta briga em casa, então vamos acalmar as crianças. Isso já vem, que no fundo os homens também devem buscar, mas culturalmente vem. E isso sempre vinha sendo aplicado já no meio corporativo pelas mulheres, mas agora ficou mais fácil, ou mais, talvez, claro, mais evidenciado, ao se ter cada um num lugar. Porque a mulher gera essa integração, e quando a gente faz e conversa com os pares no meio de auditoria, a gente identifica que os resultados dos trabalhos que foram liderados por mulheres, e aí eu não tenho estatística aqui é uma coisa ainda muito intuitiva do que se tem, das firmas, é que os resultados têm sido extremamente positivos. Então, talvez, gerou, sim, uma possibilidade que todos percebam que essa capacidade de integração, a mulher tem uma tendência de ouvir mais os outros, de realmente prestar atenção, não é o ouvir entrando num ouvido e saindo pelo outro, é o realmente prestar atenção, é o trazer os elementos do que pode ser modificado ou pode ser construído. Isso tudo acabou aumentando e gerando resultados bastante mais positivos. Claro que, para isso, e em conjunto a isso, tem que aumentar o número de ações em favor dessa inclusão de minorias, em especial das mulheres, e a liderança feminina permite que isso seja alcançado de uma forma mais consistente. Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque já foram trazidas pelas nossas colegas aqui, que envolve realmente a questão de programas de mentoring. Na área de auditoria, o que muitas vezes pressupõe também? Reorganização de clientes, dependendo do perfil do cliente, se há necessidade de trabalho de campo, porque em auditoria, sim, por mais que se faça coisas virtuais, tem trabalhos, agora a gente está indo para o encerramento, tem trabalhos que têm que ser feitos ainda presencialmente para não gerar uma quebra na qualidade dos trabalhos, mas talvez uma reorganização, uma redistribuição das mulheres, se elas tiverem alguma restrição. A questão de prazos distintos, horários de trabalho mais flexíveis, essa cultura inclusiva, tudo isso sendo cada vez mais estimulado, seguramente vai permitir que a liderança da mulher, que cada vez mais já está evidenciado também na nossa área de auditoria, possa ganhar mais e mais espaço. Então, essas são as ponderações iniciais que eu queria trazer. Obrigada, Mônica. Excelente. Tem uma coisa muito interessante, tem muita gente participando aqui, queria agradecer todo mundo online aqui, participando aqui do evento. A gente está se sentindo aqui, vou passar para o pessoal que está aqui, para a gente ver que não estamos em poucos números, né, Santana? Como a Fernanda falou, mais de 700 pessoas participando. Oi? Já aumentou? Opa, 850 pessoas aqui com a gente, que delícia, a gente está aqui se sentindo meio abandonado. Mas eu vou trazer um pouquinho aqui dos comentários. Ô, Santana, vou fazer uma surpresa que não estava combinado, mas acho que é importante você, como homem, como líder, né, aí dentro do segmento, comentar um pouco esse momento. Tem muita gente comentando aqui sobre esse momento de dificuldade econômica, né? Isso tudo exige custo, obviamente, né? Você inserir em ações de inclusão, né? Queria que você comentasse o quanto que é importante, como a gente está dizendo, para gerar valor, a questão da inclusão em todos os aspectos, né? E o quanto também é caro, né, nesse momento onde as empresas estão com dificuldades econômicas, né? Como é que você vê conciliar essas duas questões? Eu vou te levar o microfone. Você consegue subir aqui um pouquinho, só para a gente poder... Deixa eu ver se está funcionando aqui.
ficar aqui longe um pouquinho, né, respeitando o protocolo. A questão, eu já comentei um pouco no início, né, acho que essa é uma preocupação que não deveria ser nem uma preocupação, mas deveria ser um processo normal dentro de uma entidade, não só com fins lucrativos, mas até uma entidade de classe como a nossa, de estar respeitando tudo isso e aplicando e praticando naturalmente, né? A questão da diversidade, a questão da inclusão e tal. A questão social, eu acho que eu até escrevi um artigo há uns meses atrás sobre defendendo uma reflexão sobre o que tem acontecido no Brasil com o plano emergencial, né? E o quão isso tem sido importante aí para as pessoas sobreviverem, terem condições de sobrevivência, de consumo, e por que não a gente refletir isso num processo mais constante disso daqui, porque a gente vive num país um país grande, com muitos recursos naturais, com muita inteligência empresarial, intelectual, técnica, mas com muita diferença social, né? E esse é um desafio nosso, a gente tem que vencer. Como eu comentei para vocês no início, quando eu falei sobre a questão, acho que ambiental, né? Você tem quantas pessoas nós mesmos conhecemos que que são iguais a nós, né? Normais, com ideias, tudo, mas não tiveram, mas têm dificuldades para viver e vão morrer com dificuldade. E quando você se compara com essa pessoa, a única diferença que existe é que você teve oportunidade e ela não teve. Então, eu acho que a gente tem um desafio aí de encurtar essa barreira, né? Com um incremento de impostos, com redução de custos. Acho que é um conjunto de ações com propósito. E o sonho de consumo é você ter uma diferença social cada vez menor e oportunidades para que todos possam ter condições de estudo e desenvolvimento profissional. Então, acho que esse é um ponto importante e que eu não consigo ver um instituto como o Embracor, de âmbito nacional, ficar fora de uma discussão dessa, né? Não participar disso, não ter seu viés, tem o seu centro, a sua razão básica de ser que é uma empresa, uma entidade técnica, né, que dissemina conhecimento, né, que defende a profissão, que contribui com os reguladores, com os outros órgãos de governança, mas isso é pouco. A gente tem que dar um passo a mais e também trabalhar nesse sentido de positivo que a sociedade está demandando aqui. Ô Santana, você tem filhos? Tenho 2 filhas. Como que você conciliou a sua vida pessoal com a sua vida profissional? Eu tenho 2 filhas e elas têm, talvez seja fruto aí da educação que foi passada, elas têm são muito independentes, né? Elas tomam suas decisões e a gente sempre respeitou muito e tem vai levando. A conciliação foi difícil. Eu tive um momento que eu vivi fora do Brasil e eu que levava elas à escola, eu que ia conversar com a diretora quando elas não queriam ir à escola. Então, ali, eu acho que eu aprendi muito ali e mudei bastante ali. Então, é uma experiência muito salutar, muito boa. A gente cresce muito. Eu aconselho para todo mundo isso. Obrigada, Santana. Muito bom te ouvir. Nada, prazer. Obrigada aí pela surpresa aí no meio do evento. Daqui a pouco eu faço outras surpresas. Tá aí. bom. Fica atento. Aí. Fico sim. Até logo. Essa questão que o Santana está dizendo, eu acho demais, realmente, porque eu acho que quem tem filho realmente, né, seja natural, seja adotado, seja criado, quem tem a oportunidade de ser responsável por alguém, né, isso é uma experiência, né, completa, eu acho, realmente, de humanidade, né? E o que eu acho interessante, queria perguntar, está chegando um monte de pergunta aqui. Eu acho legal trazer o homem, Santana, porque eu acho que é isso. Eu acho que o homem também está passando por processos de mudança, né, em relação a todos esses questionamentos, e ele próprio, né, o que eu tenho sentido muito também em debates femininos, é que os próprios homens também não querem viajar mais tanto, eles querem estar com a família, eles querem ir para a escola, né, levar os filhos, querem participar. Então,
é importante incluir os homens também, óbvio, né, na discussão, para que o processo acelere, né, porque as mulheres não vão fazer sozinhas, né, se os homens também não estiverem envolvidos e pelo visto, muitos estão, né, dispostos a fazerem toda essa discussão. Eu queria passar para vocês, meninas, tem alguns comentários, quero agradecer aqui, tem vários muito bons. A Débora Borges está dizendo que acha uma pena a gente precisar ter esse assunto em pauta, porque se não tivesse tão enraizado, a gente não estaria discutindo essa pauta. E ela diz que, no âmbito da auditoria, o próprio cliente normalmente procura mais homem na equipe para solicitar informações, que ela já passou por isso. E a Ruth, vou passar para a Andréia, ela está perguntando, Ruth, a Ruth está perguntando se essas ações de inclusão, diversidade, aquilo que eu perguntei para o Santana, como gera custos, né, no curto prazo e benefícios, em muitos casos, apenas no longo prazo, que eu acho que também é discutível, né? Se algumas empresas acabam não investindo nessa prática de cultura de inclusão e diversidade por conta dessa questão financeira, que eu passei para o Santana. Eu queria que você comentasse isso. Eu acho que era uma realidade, sim, até 2, 3 anos atrás, esse tipo de discussão numa diretoria, inclusive em empresas grandes, né? Quanto de dinheiro ia ser dedicado para programas sociais ou de diversidade, ou o que for. Mas, de lá para cá, eu acho que a gente teve uma velocidade muito grande de aprendizado no Brasil sobre quais os efeitos colaterais positivos, talvez até indiretos, que essas atividades de inclusão geram. Então, quando você tem estatisticamente comprovado que tem muito mais lucratividade numa empresa que tem um número maior de mulheres, e eu acho que isso se deve só ao fato de ser diverso, porque elimina vieses cognitivos. Então, as decisões são melhor tomadas. É lucro na veia, gente. Você está eliminando prejuízo, diminuindo riscos, está melhorando tudo na tua empresa. Então, só daí, eu acho que já tem muito mais dinheiro envolvido no que se beneficia de boas decisões que a companhia toma em decorrência de ter um grupo diverso participando da formação da informação e da decisão que é tomada, e nem precisava discutir o resto, mas tem todo o resto, né? Então, eu fiz uma lista uma vez para a Corregedoria Geral da União, numa discussão sobre diversidade e governança, e alguns pontos, eu não vou lembrar todos, porque eram 10, mas alguns pontos são instantâneos, né? Você tem uma empresa com uma melhor marca empregadora. Então, quando você tem um ambiente inclusivo e você tem mulheres representando, ou negros participando, ou etnias, ou o que for, as pessoas que apresentam os currículos já têm um engajamento maior com a filosofia da companhia, porque é óbvio que isso é uma questão humanitária, isso é uma questão social, e as pessoas se identificam com isso. Então, você tem acesso a talentos, você tem a capacidade de retenção desses talentos, você consegue avaliar isso através do potencial da sua equipe e da entrega da performance que vai ter no final do período de avaliação. Você tem, em questões outras de ESG ou de inclusão, você tem programas financeiros que estão vinculados a companhias que fazem esse tipo de investimento. Então, você pode ser listado numa Dow Jones, você pode ser listado num Easy, você tem acesso a investidores de longo prazo, que é muito mais interessante do que você ter investidores, isso na área de RI, do que você ter investidores de curtíssimo prazo, que só querem o benefício financeiro e não estão olhando o longo prazo. Então, tem tantos, assim, só de cabeça, tá? Porque se eu pegar a lista aí nas minhas anotações, tem muita coisa. Então, essa discussão de que é um custo, ela é muito míope, mas muito absurdamente míope, como era a discussão também míope de se você vai fazer investimento em inovação ou vai continuar com o seu negócio fazendo a galinha dos ovos de ouro que já rendia aquilo. Todo mundo hoje percebe com clareza que se você não faz investimento em inovação, a tua empresa vai ter mais 1 ou 2 ciclos de lucro e depois acaba. E é a mesma discussão com inclusão, ou com qualquer discussão de ESG, é a mesma lógica. Se você não faz esse tipo de investimento, é 1, 2 anos e vai acabar. E hoje, com pandemia, tudo super remoto, acesso à informação livre, essas questões muito mais sensíveis na cabeça de todo mundo. Se a companhia não faz, ela vai perder investimento, vai perder crédito, vai perder talentos, vai perder, como consequência, lucro. Então, o custo é o menor dos problemas, gente. A questão é muito mais profitability do que custo. Tem uma pergunta aqui, obrigada. Tem uma pergunta falando sobre a questão também do tamanho, né, da empresa, se algumas empresas menores... Cadê a pergunta? Perdi aqui. É isso aqui, ó. Ô, Mônica, de repente, como você falou muito de empresa de porte, né, se você quiser responder essa, falando sobre...
se essas firmas menores, né, também isso está sendo desenvolvido, se isso já está refletido também nessas companhias menores, essa tendência, ou se é mais nas empresas maiores. Eu diria o seguinte, está havendo, sim, acredito que não de uma forma tão estruturada e tão formalizada quanto nas maiores. O que a gente vê nas menores é uma tendência, até pelo próprio aumento do número de... Tem dois lados. Primeiro, dois lados que se complementam. Primeiro, está aumentando o número de mulheres na profissão de contabilidade e, de certa forma, de auditoria. Isso, a gente vê os registros no Conselho, está evidenciado. E nas firmas menores tem uma característica de ter uma rotatividade talvez mais baixa. O que acontece? É muito comum em firmas menores você ter aquela pessoa que começar no nível mais básico de estagiário, de trainee, evoluir dentro da firma pequena até se tornar sócio. Não é o filtro, não existe um gargalo tão grande. E, a partir daí, então, automaticamente você acaba tendo mais minorias e, consequentemente, mais mulheres, inclusive em posições de liderança. Algumas firmas menores têm, sim, já políticas, talvez não tão detalhadas, talvez não tão absolutas em relação a, ok, precisamos atingir uma meta de X%. Nas pequenas isso não acontece, mas existe sim essa busca, porque esse entendimento de que a diversidade permite um avanço maior é uma coisa que já está para todo mundo, já existe para todo mundo, então acontece já também. Não tão formalmente, mas existe. Uhum. Ô, Carla, vou passar uma pergunta aqui para você sobre home office. Você acha que contribui mais para o trabalho das mulheres, o home office? Se sim ou não e de que forma? Eu acho o home office ele contribui numa cidade como São Paulo, principalmente, que você evita deslocamento, né? Assim, então você ganha horas e você ganha horas de qualidade dentro da sua casa, né? Eu acho que quantas de nós saía correndo com o café da manhã no carro, desesperada, e hoje você consegue ter um café da manhã com os seus filhos. A escola online não contribui para nada, né? O home office contribui. Não, as minhas amigas todas, coitadas, trabalhando, o filho chama mãe, mãe. Eu tenho uma de 5 e uma de 8, às 3 horas da tarde, a minha casa está congestionada de internet, porque estamos todos conectados, é uma loucura. Mas eu acho que contribui, sim, para você se organizar e aproveitar melhor esses momentos, né? Claro que tem que ter uma conscientização das empresas. Eu acho que, no começo da pandemia, a gente sofreu muito com empresas estendendo o horário de almoço, marcando reuniões na sequência, mas eu acho que isso foi se encaixando e veio para ficar e contribuir. Eu não vejo, na profissão, por exemplo, de auditoria, e nós, como latinos que gostamos do contato físico, uma coisa que seja o home office para sempre. Mas eu acho que vão ser coisas que vão se encaixar nas nossas agendas e que vai permitir, sim, que a gente tenha momentos de mais dedicação dentro de casa, que era uma coisa que a gente queria fazer. Todo mundo arrumou guarda-roupa, todo mundo foi na sorveteria com o filho, eventualmente, no meio de uma tarde, uma reunião e outra, e o trabalho fluiu, aconteceu, a entrega. Eu acho que a gente está vivendo um momento muito mais de entrega do que de estar, né? Então, assim, se você consegue trabalhar e entregar, e não tem que pegar 2 horas de trânsito para voltar para casa para estar com o seu filho, termina o trabalho às 4 e vai brincar com eles, né? Então, assim, eu acho que a gente ganhou com o home office, sim. Só para complementar também essa pergunta que eu passei para a Mônica, se você puder comentar, se nas pequenas você acha que tem essa visão também já acontecendo? Assim, eu vou até rebater o comentário que a Débora fez, né? Eu não acho infeliz, eu acho que é maravilhoso a gente estar discutindo isso, porque isso é uma coisa que sempre existiu, né? A gente sempre teve esses problemas, e que bom que a gente está conseguindo dar luz e vir aqui falar que é possível. Então, eu acho assim, não precisa ser um programa com metas estabelecidas e porque a gente tem que chegar lá. Eu acho que as menores elas podem começar de uma forma caseira até, né? Vamos fomentar, vamos formar uma mulher para que ela seja a próxima diretora. A gente consegue enxergar esse profissional aqui. Se a gente não consegue enxergar, vamos desenvolver.
é maravilhoso liderar pelo exemplo, né? Então, eu acho que, assim, não precisa, eu concordo, não é uma questão de custo, é uma questão de você ter vontade de mudar a cultura, né? Então, eu acho que não precisa ser um programa extremamente amarrado, nada disso. Eu acho que pode acontecer no dia a dia. E, por exemplo, né, você ir mostrando, por exemplo, que a cultura da empresa está mudando e que você tem chance de chegar lá. Eu acho que se você mostrar para as mulheres, independente do tamanho da empresa, que elas têm a mesma oportunidade de chegar lá, o clima já fica muito melhor e as coisas vão fluindo, né? Tem várias perguntas parecidas aqui que eu queria... André, eu vou passar para você essa que eu acho que é bastante interessante, sobre os obstáculos que as mulheres ainda enfrentam quando se fala de conquistar cargo de liderança, né? Porque a gente está conversando muito aqui sobre a questão da carga horária muito alta, de viagens que impossibilitam com que a mulher que tem filhos, principalmente, continue. Então, a gente vê todos os dados onde as mulheres que acabam saindo do mercado de trabalho é porque não conseguem conciliar a vida profissional com a vida pessoal. E aí a gente está falando, de novo, de critérios, né, do que é cobrado, de que tipo de mudança que realmente está bem complicado ainda, né? Assim, eu ouço isso demais. Assim, muitas amigas pedem demissão porque não conseguem conciliar, mesmo tentando conversar na empresa para fazer uma forma de trabalho diferenciada, né? E foi o que eu falei, eu acho que eu imagino que os homens também queiram ter esses espaços de tomar um sorvete à tarde. Então, eu queria que você comentasse um pouco desses desafios também de dar oportunidade real, né? De chegar lá, né? Que é uma pergunta bem profunda, tá? Então, vamos tentar aqui elaborar de um jeito prático. Com certeza, essa parte hard da organização da família, da casa, o cronograma, a cidade grande, todas as exigências que a mulher tem, que não é só com a família, é com si própria, porque tem que arrumar o cabelo, porque tem que estar com salto, não sei do que, só para escolher roupa, gente, já demora, não é? O tempo que a gente fica no cabeleireiro... Tem que maquiar de manhã, não dá, sim, né? os homens têm outra vida. Santana claro não que precisou maquiar. As mulheres né? têm a opção de não não fazer se não quiserem. Esse traço aqui em cima. As mulheres têm a opção de não fazer se não quiserem, claro, mas já é uma coisa cultural, socialmente exigida e aceita e gostam de fazer isso. Então, não vou nem olhar nessa parte simplista, tá? Vou tentar pegar a parte mais profunda da pergunta, que é a seguinte: organizar a vida já é difícil, tem uma questão de cronograma. Acho que os chefes e as chefas têm esse papel de auxiliar a equipe a montar um cronograma que funcione para eles, tanto de entrega de projetos, como de participação em quantidade de projetos, sem tirar a oportunidade de alguém brilhar porque teve uma quantidade menor de projetos porque tem 2 ou 3 filhos, e o outro não tem, então pode fazer muito mais. Acho que o chefe tem esse papel de equilibrar as diferenças, com certeza. Acho que pandemia e home office e tecnologias estão aí para a gente aprender a ser melhor mesmo. Então, tem que flexibilizar o horário de trabalho. As equipes têm que conseguir se adequar com o que todo mundo consegue fazer, o que é bom para todo mundo. É porque é uma perda de talento gigantesca, né, que a gente vê nos dados. Eu fico chocada também nisso. Eu né? acho. E o que mais Isso é econômico mesmo. Você perde mão de obra qualificada porque você não se adapta ao dia a dia das pessoas e né? das cidades onde se vive, etc. Né? Então, eu acho que precisa, sim, adaptar, e o chefe tem esse papel, as empresas como geral, mas acho que cada um, o gerente, o coordenador, cada um tem a sua pequena equipe e conseguiria organizar para melhorar a qualidade de vida dos membros, né, e as entregas. De outro lado, eu acho que as mulheres elas ainda têm uma formação em casa, e aí como pais e mães a gente pode ajudar as novas gerações a melhorarem isso, que é: a menina não pode sair com uma camiseta rasgada, com a meia sem combinar, com um sapato que não combina com a fitinha. E o menino, e eu tenho 2 meninos, eles saem parecendo que não tem mãe nem pai. Assim, quem que foi que te ensinou a se vestir desse jeito? Eles tiram da cabeça deles. Então, eu acho que existe ainda uma diferença muito grande em como a gente educa meninos e meninas. E isso é só um exemplo banal e ridículo até, mas para dizer o seguinte: quando você olha estatísticas de startups, a quantidade de empresas que são feitas por empreendedoras ou só por mulheres é perto de 0, se não for 0. Então, tem metas em venture capitals de estrangeiros
para que os executivos desses investidores encontrem as startups de mulheres como meta de inclusão e diversidade. Gente, nós estamos falando de startup, não estou falando de uma questão social, de quem não teve acesso à educação básica. É um monte de gênio junto, gente inteligente. Não é possível que não tenha mulher com essa capacidade. Então, não é uma questão de inteligência, é uma questão, eu acho, e sei lá, tenho procurado literatura sobre isso e se repetem nessa explicação, que não é estatística, mas as mulheres, elas são educadas a tomar menos risco, elas têm um menor apetite a risco. Isso se reflete na carreira e no dia a dia dela. Então, ela não levanta a voz e discorda da sala inteira, talvez porque tem o viés e sabe que vai ser metralhada pelo grupo homogêneo, e ela é diferente na opinião, porque ela não levanta e pede aquele emprego. Isso sim tem demonstração estatística, a mulher muito mais qualificada do que ela precisa estar, se oferece para cargos que estão aquém da capacidade dela, porque aí ela consegue competir com homens que estão menos qualificados. E eu vejo isso na seleção de currículos que eu faço quando eu abro uma vaga. Então, mas é comum perguntarem, nossa, mas você só encontrou mulheres para a posição? É que elas estão muito mais bem preparadas para aquela posição, porque, na verdade, elas estão preparadas para posições acima, só que elas não se candidatam. Então, eu acho que tem um pouco do perfil feminino e da educação, e não sei qual que é a explicação, talvez algum psicólogo possa nos ajudar com isso, mas as mulheres não se arriscam, não levantam a mão para pedir aumento de salário, não discordam do chefe publicamente e levam a coisa, porque são as mandonas, porque... Então, tem uma série de estigmas que eu acho que as mulheres enfrentam, que vão muito além da organização do calendário. Mas, se o problema for esse, eu acho que é papel do chefe ajudar. E o resto, gente, precisa de muita terapia, eu acho. Eu acho que esse é o síndrome da impostora, né, que a gente sofre. A gente sempre acha que precisa mais. Não, eu não consigo, eu preciso mais. Então, eu preciso estudar mais, eu preciso me dedicar mais, eu preciso ficar mais para mostrar que eu sou capaz. E não precisa, né? Na verdade, não precisa. A gente já está pronta. A minha família é de educadores, né, e eu tenho muito contato, né, com esse meio de educação. E até, inclusive, todo o desenvolvimento do meu trabalho é muito focado nessa questão da linguagem também de educação, né, de compartilhar conhecimento como ferramenta de desenvolvimento, inclusão, de democracia. E o que eu ouço muito eles falando é sobre essa questão da importância para os pequenos, né, você fazer um trabalho de equidade que comece ali, né, porque realmente é uma coisa muito enraizada, como a gente falou, do racismo, né, e como a gente... às vezes não percebe, acha que não tem, e tem, não por mal, mas porque a gente cresceu assim, né? Eu acho que até com tudo o que tem acontecido, tem dois aspectos que mudaram, ou vêm mudando. Primeiro, com a questão do home office, do trabalho em plataformas virtuais, a gente tem observado, em auditoria, eu acredito que em outras profissões também, uma possibilidade maior de destaque das mulheres. Por quê? Às vezes, aquelas mulheres que, numa reunião presencial, que numa situação mais de um viés mais agressivo, não se posicionavam, quando você está na plataforma, está mais simples de fazer isso. E outra coisa, que queira que não, com tanta reunião virtual, tanto webinar, tanto isso, o que começou numa formalidade, tentando replicar o que você tinha no ambiente, talvez, numa sala de reuniões, virou muito mais informal. Quem aqui já não viu cachorro, gato, papagaio e filho? A criança no colo. Direto. Isso gerou, memes, isso gerou uma informalidade que, quer queira que não, nessa cobrança que as mulheres se fazem, relaxou um pouco. Então, isso é uma coisa que realmente facilitou um pouco esse andar da carruagem, vamos dizer, em relação a isso. E o que você estava mencionando agora das novas gerações... os meus filhos já são um pouco mais velhos, minhas filhas têm 20 anos, e eu acho que muito trabalho já foi feito. Eu observo agora por elas. Quando você conversa com elas, às vezes você fala desse tema do machismo que exista mesmo que oculto, de não sei o quê. A reação delas e das colegas que eu ouvia, acompanhando desde pequenininhas, porque a gente consegue, sim, eu consegui equilibrar de levar para a escola, almoçar junto, muitas vezes, não sempre, mas dava... eu falando isso para elas, elas olham para a minha cara, mas ai de quem tentar impedir a gente de se posicionar. Então, isso já, felizmente, já mudou. Eu acho que esse entendimento de que, independente do gênero que você tiver, você tendo argumento, você tendo o que falar, você tem que ter essa voz ativa, isso, felizmente, já mudou bastante. Eu estou pensando muito aqui também em saúde mental, né? Tem muita gente com problema
de saúde mental, né, no meio da pandemia, homens e mulheres, né, as mulheres com essa sobrecarga toda, né, emocional ainda, de cobrança, né, tem muita gente com questões de ansiedade, né, e muitos homens também, tenho ouvido muitos relatos, então é um pouco o que a André estava falando, né, vocês estão comentando nessa linha também, da importância de, tipo, não, é um caminho sem volta, né, não tem como não falar sobre essa questão de bem-estar, que é uma riqueza ampla, né, que a gente está falando aqui o tempo todo, né? E se eu puder complementar, que nem nisso, né, dos chefes começarem a perceber as equipes que têm, né? Eu acho que foi fantástico isso da pandemia, porque eu acho que as pessoas trabalhavam juntas e não sabiam que, nossa, ela tem cachorro. Nossa, ela tem 2 filhos. Nossa, ela mora numa casa que deve ser difícil o acesso dela para chegar aqui na empresa. Então, você conseguiu mostrar a sua intimidade, né? E isso ajuda muito. Eu acho que se o gestor estiver atento e perceber isso, quando ele for montar um novo projeto, então, assim, as auditorias, um projeto mais próximo da casa dela, um projeto que eu consiga conciliar que ela vá buscar os filhos na escola, porque ela tem 4 filhos, eu nem sabia que ela tinha 4 filhos, né? Então, assim, eu acho que a gente está vivendo um momento muito aberto para mudanças, né? Eu acho que a pandemia ajudou essa abertura da gente se conhecer melhor, né? Nas empresas pequenas, geralmente, acaba ficando uma família, mas eu acho que a pandemia revelou dados que a gente não conhecia, né? E eu acho que a gente tem que aproveitar isso para mudar. Muito bom, inspirador. Eu acho que quanto mais a gente está junto aqui, né, mais as coisas vão surgindo, né? A gente tem realmente esse tema muito interessante e a relevância está demonstrada aí na quantidade de perguntas que a gente está aqui recebendo. Quero agradecer a participação, pedir aí o apoio das nossas painelistas para continuar respondendo, mas antes a gente vai para o resultado do quiz. Agradeço também vocês que participaram. A gente tem aí os resultados que a gente vai colocar aqui no telão. De acordo com as pesquisas recentes, né, as mulheres detêm 42,4% das funções de gerência, 27,3% de superintendência e 13,9% de diretoria. Então, a gente trouxe esses dados e pediu para vocês responderem, na opinião de vocês, a que isso se deve. Então, a gente foi questões culturais, a maior parte, aqui na participação de vocês, 33,66%. Opção de carreira das próprias mulheres devido a questões familiares, 12,13%. Falta de contribuição das empresas em preparar a mulher para essas posições, 21,14%. E motivos diversos, 33,7%. Esse motivos diversos está quase igual a questões culturais, né? Esse motivos diversos matou. Interessante, né? Eu acho que os queria que vieses vocês estão aí. comentassem. Os vieses estão nos motivos diversos. A gente não consegue ponderar o porquê, né? Assim, você vê. Para mim é claro, assim, eu teria colocado na questão cultural também. Essa questão de afinidades, né? Tudo que você comentou. Da onda que a gente vem sendo levada, né? Então tem diversos motivos. Vamos segregar quais são esses motivos, vamos trabalhar nesses motivos para que isso mude, né? Então, sim, eu acho que a discussão dos preconceitos e dos vieses é um começo. Vamos montar um programa para que isso não aconteça, vamos incentivar, vamos mentorar mulheres, vamos trazer para o debate, vamos chamar para as reuniões, vamos fazer o sponsor. Então, assim, vamos eliminar essa linha de motivos diversos, porque aí fica mais fácil da gente ver o resto, né? Ô, Mônica, o que são esses motivos diversos aí na tua avaliação? Então, eu acho que a questão do motivo diverso, eu acho que muitos responderam na seguinte percepção. Sabe aquela coisa que você tinha em prova em escola? Todas as alternativas anteriores. Eu acho que alguns que botaram diversos pensionistas. Porque nunca vai ser um motivo só. Sempre vai ser... E isso é o que torna o mais sensível e torna o mais complexo. Você tem muitos elementos acontecendo ao mesmo tempo. Então, eu acho que é na linha do que a Carla falou, é o atacar o que você identifica como estando impactando de uma forma mais forte, naquele momento. Agora, isso é um constante movimento, você tem que estar
periodicamente revisando. Mudou alguma situação? Mudou a conjuntura? Mudou o perfil? Mudou a realidade que a gente está? Será que agora eu tenho que me focar numa outra prioridade? Ou eu tenho que balancear duas coisas? Porque isso não é uma coisa cartesiana, né? Não é 1 mais 1 é 2. Isso tem muitos elementos, muitos que se misturam interferindo. Tem a segunda pergunta, a gente colocou também se, levando em consideração que alguns países europeus recorreram às cotas para reforçar a participação de mulheres em conselhos de administração, né, que a gente comentou aqui, e a gente perguntou se, na opinião do pessoal que está aqui participando com a gente, se esse seria um bom modelo a ser seguido para o Brasil. E a maioria diz que sim. 60,88%, 39,12% responderam que não. Você quer comentar sobre essa comparação internacional? Se isso seria um modelo que poderia funcionar no Brasil também? Eu acho, vamos lá, eu gosto do sistema de cotas, quando ele é usado de maneira temporária, porque eu acho que ele é uma ferramenta. Não faz sentido, se você já tem uma igualdade, se você já tem condições equilibradas, não faz sentido você precisar da cota. Então, ela só existe em situação de desigualdade. E ela é um mecanismo. Acho que existem muitos outros mecanismos, inclusive autorregulados. Acho que você não precisa de uma legislação, de um CVM, para, olha, agora todo conselho tem que ter tal. Acho que você pode criar graus, como foi feito com o Novo Mercado, nível 1, nível 2, ou vários graus de exigência das empresas, que pode ser aplicado para pequena, média e grande também, como a gente fez com terceirização, com vários outros mecanismos, né? Ou aprendizes, que no caso usou cota, mas enfim, você pode fazer mecanismos de investimento de bancos ou crédito, acesso a crédito, ou você ter ligado a um número de empregados, ou um perfil de empregados, a programas sociais, a inclusão, e um deles pode ser a sua diretoria precisa ter uma representação étnica, precisa ter uma representação de gênero, simplesmente porque isso é comprovado que tem um melhor resultado. Então, o cara que empresta o dinheiro, e aí a gente está falando de quantos bancos, gente? Vai, meia dúzia de grandes bancos que dão acesso a crédito a todo mundo. Então, você tem como fazer isso de uma maneira muito simples, pelos próprios órgãos. E aí você cria uma taxa de juros específica para quem tem esse tipo de programa, você faz algum tipo de incentivo. Claro que prefeituras, governos podiam dar algum tipo de crédito tributário, criar algum tipo de benefício e isenção, mas é uma discussão muito maior quando você depende do governo. Então, eu acho que poderia, sim, mas as próprias empresas podem fazer isso. Por exemplo, você vai fazer uma lista de fornecedores, você só vai trabalhar com fornecedores que têm programa de compliance. Isso já foi absorvido pelas grandes empresas. Então, começa a absorver o outro mundo agora. Olha, você tem que ter um programa de inclusão, você tem que ter um programa para mulheres. Qual que é o teu comitê? Eu faço isso com os escritórios de advocacia que eu contrato. Claro que eu estou numa empresa grande, tenho a capacidade de trabalhar com grandes bancas e que podem ter esse tipo de programa. E eu quero saber mesmo, eu sento lá e pergunto, qual que é o teu programa de inclusão? Qual que é o teu programa de... Você tem comitê de mulheres? Como é que você ajuda a mulher que fica grávida e é advogada e tem que passar a noite no escritório entregando, sei lá, o relatório, a transação? E vou selecionando de acordo com essa capacidade, porque a gente tem um programa que chama PERC no Fleury, que é uma pontuação para fornecedores. Então, assim, eu sou a favor, acho que ela tem que ser usada com medida e com discernimento e para casos específicos, e acho que você pode fazer ciclos na empresa também, não precisa ser só mulher. Você pode fazer um ano focado em mulher, um ano focado em etnia, um outro ano focado em algum outro assunto social, ambiental, para ir melhorando um pouco o ambiente de trabalho para todo mundo. A gente vê que o setor privado que puxa sempre, né? No caso ambiental, tem ouvido isso muito das empresas, né? Que as empresas hoje que não respeitam todos os critérios ambientais de respeito às comunidades e tal, elas não prosperam em termos de negócios. E eu queria falar aqui com vocês também sobre essa questão de você vir na frente, né? O governo, por exemplo, hoje tem um desafio enorme de fazer escolhas, que é o que a gente está dizendo, né? A economia é feita de escolha, né? Você precisa, se você quer gastar mais para fazer programas sociais que, né, se tornam muito necessários, principalmente depois da pandemia, onde a gente tem uma desigualdade gigantesca e agravada agora pela pandemia, né? A gente precisa cortar em algum lugar, né? E é isso, vocês que trabalham, né, com essa questão financeira, é muito claro que o que a gente está discutindo, acho que ficou muito claro ouvindo vocês, e eu queria passar a palavra final para vocês fazerem os comentários, é que
não é uma discussão se é caro ou barato, mas é uma discussão de como é que você vai conciliar tudo isso dentro de uma escolha que é pró-desenvolvimento, né? Que é uma questão de justiça social, mas é uma questão também de equilíbrio econômico, né? Nesse sentido amplo, né? De emocional, de ambiental, de todo o restante, né? Queria que vocês comentassem um pouco se a gente está nesse caminho e vocês estão esperançosas que a gente realmente consiga avançar no pós-pandemia, nessas escolhas todas tão difíceis, né, de serem conciliadas em âmbito governamental. E você, né, que trabalha com empresas estatais, né, a importância de melhorar toda a questão financeira, né, e de fazer escolhas com quais empresas o governo vai investir e vai ficar. E se isso realmente a gente tem chance de avançar nisso, ou se você acha que tem muito obstáculo ainda aí pela frente? Eu acho que a agenda ESG ela veio para ficar. Então, assim, não adianta falar, não temos dinheiro para investir no E. Não tem como, assim. Acho que a sobrevivência da humanidade depende de que a gente pense agora em questões ambientais. Não tem mais como, assim. Eu acho que a gente veio de gerações de desperdício, de jogar lixo na rua e está tudo bem. Isso não vai acontecer mais, não dá para acontecer mais, né? Senão a gente vai acabar com o que a gente tem aqui. Governança, as empresas que não tiverem governança não vão sobreviver. Né? Não vão sobreviver. E a questão social, a gente precisa viver bem. Inovação, tecnologia trouxe para a gente uma perspectiva de viver até 100 anos. Né? Então, a gente precisa estar aqui nos próximos 100 anos vivendo bem. Então, eu acho que é um caminho sem volta. Assim, as empresas vão ter que se adaptar. E a pressão do mercado já está aí. Talvez não via cotas, porque cotas é um assunto muito polêmico, mas eu acho que contribuiu muito para a inclusão dos deficientes no mercado de trabalho, que a gente também tinha aquele viés de que eu não vou contratar um deficiente, porque ele sempre vai depender de uma pessoa. Não depende, os deficientes vivem sozinhos, se viram sozinhos, né? E eu acho que isso abriu um leque muito importante para as empresas enxergarem que existem deficientes e que essas pessoas podem contribuir para a sociedade. Elas são parte da nossa sociedade, né? Então, não dá mais para ignorar, por exemplo, 45% de mulheres que é parte da força econômica do país, delas ficarem em casa, né? Então, assim, eu vejo como um momento de virada mesmo, e o enforcement que os agentes de mercado estão dando é muito claro. Sim, os gestores, os investidores, a gente quer sustentabilidade, a gente quer longo prazo. Então, tem que investir agora para colher esses frutos lá na frente. Então, as empresas que não se adaptarem não vão sobreviver. Isso é um processo, né, Mônica? Não dá, é que nem dieta. A gente quer começar hoje, pesar amanhã, já ter 10 quilos a menos, né? Tem que ter paciência para começar, né? Eu acho que o principal é a gente entender que essa questão da inclusão, ela foi muito reforçada com tudo que mudou, né? Então, eu estava falando, por exemplo, a questão, né, do ambiental. Ontem mesmo a gente tinha um grupo pequeno aqui numa reunião, a gente estava mencionando, por exemplo, com pandemia agora, a questão dos deliveries. E eu disse, nossa, eu pessoalmente nunca parei para pensar, ok, se somos ecológicos ou não, mas eu não sei os outros. Me dá um nervoso a quantidade de embalagem que vem de delivery. Eu fico pensando tudo que está sendo destruído demais, com aquilo. Né? Então, eu acho que isso são coisas, e a inclusão está dentro disso também, que já estão parte. Então, não cabe mais discutir a questão do custo. Cabe, sim, a mobilização, a união, as parcerias, seja em que formato for. Talvez você não tenha o recurso sozinho, como que você pode fazer alguma coisa em conjunto com outros, seja outros profissionais, seja outras empresas, seja através de grupos, para você poder alcançar um resultado desses. A gente aqui não mencionou, mas que é uma coisa que está muito forte quando a gente pensa na questão da mulher ou da liderança feminina, que é a questão da sororidade. Vamos julgar um pouco menos, vamos se colocar no lugar do outro. E quem não queria fazer isso, a pandemia obrigou. Então, eu acredito que seja... por que não tem volta?
Por causa dos elementos que a Andrea mesmo trouxe. Já existem evidências concretas de que os resultados são positivos. Então, quer dizer assim, você tem um monte de elemento positivo, mesmo que venha tentativas e vieses de vamos dar um passo atrás, vamos recuar, já existem tantos elementos e tantas evidências em contrário. Ah, você não quer cuidar ambiental? Bom, seguinte, você quer ficar sem água? O que você quer? Então, esse é o cuidado. Você quer ficar sem planta? Não adianta só fazer plantação artificial. Não, você tem que conseguir ver o universo como um todo, o planeta como um todo. E, então, todas essas questões de inclusão, essas questões de ambiente, o que falta, sim, e eu acho que talvez a preocupação e o motivo pelo qual a gente discute se deve ter ou não, é como é que a gente pode otimizar recursos para mesmo aqueles que são pequenos poderem fazer também, dentro do seu âmbito, dentro da sua medida, e tendo algum apoio, tendo algum suporte, e eu não estou falando aqui suporte financeiro, obrigatoriamente, pode ter uma linha de crédito, mas tendo algum suporte de trabalho em conjunto, de troca de informações, de integração, para poder alcançar isso em todos os âmbitos. Gente, é muito bom realmente a gente estar aqui conversando. Eu vou avisar aqui ao Santana que a mulherada vai ficar aqui, tá? Batendo papo e tal, e vocês continuem aí o evento. A gente vai fazer um intervalo já já. Eu quero só terminar ouvindo, então, a Andrea, para a gente amarrar aqui essa conversa deliciosa e tão importante, né, de estar sendo feita nesse momento de inclusão no país, né? Eu tenho perguntado muito isso para os meus colegas que estão dentro dessas categorias, que estão ali na empresa porque são deficientes, porque são negros, porque aí eles ainda se sentem o tempo todo na necessidade de explicar por que eles estão ali e que eles realmente são capazes e por isso que eles estão ali. Eles não estão ali só por piedade ou para a empresa parecer bacana, né? Será que a gente vai viver, na tua experiência, em breve, realmente uma inclusão para valer, que é o que você falou bastante, né? De ter realmente essas pessoas que estão ali não se sentirem diferentes, que é o que elas ainda se sentem, né? Eu acho que sim. Acho que a cota, nesse sentido, ela é prejudicial ao ambiente social que se cria dentro da empresa, né? Para juntar uma coisa com a outra, a Carla também comentou sobre isso, né? De pessoas que, não, calma, mas ela não está aqui pela inclusão, está pela competência. Gente, acho que no dia a dia do trabalho, as pessoas vão acabar tendo experiências positivas e ver no dia a dia que as entregas das mulheres contribuem, que dos, enfim, deficientes ou racial ou diferenças que as pessoas acreditavam que tinham vão se dissolver no dia a dia de trabalho. Eu acho que o ponto da tecnologia ajudou muito e é um paradoxo interessante dessa pandemia, porque a gente está mais distante e muito mais próximo, porque a gente está dentro da casa das pessoas o tempo inteiro com as famílias junto. Então, acho que esse conceito, inclusive, para a área de compliance, de eu preciso fazer as coisas certas e eu tenho que ter respeito e fazer um trabalho humanitário e uma inclusão social e respeitar o meio ambiente, deixou de ser aquela lição de casa que você faz com o filho e passou a ser o dia a dia de trabalho da mãe e do pai que estão sentados e o filho está na cadeira da frente ouvindo a reunião. E isso acontece toda hora. Então, você começou a levar para dentro de casa esse tipo de valor. Então, acho que tudo isso junto, e mais 1 ou 2, 3 anos, vai ajudar muito as pessoas a perceberem, a normalizarem a quão é comum, quão é tudo bem, quão é bom você ter um grupo diverso e você ter pessoas diferentes que nem são tão diferentes assim de você e que tem muita coisa em comum e que também tem filho, que também tem cachorro, que também tem os problemas, e os problemas são diferentes, você tem coisa para aprender e você tem coisa para ensinar. Então, eu acho que vai ser muito positivo em pouco tempo, tá? Esse ambiente ele vai se... Eu sou muito otimista, né? Não sou. Eu acho que vai ser natural, tá? É um processo, mas eu acho que vai ser natural e em pouco tempo isso vai acabar se dissolvendo. Tá certo. Agradeço muito, muito a participação de vocês. A gente contou aqui com a Andrea Marçom Bocabello. Tá certo, Bocabello? Carla Trematore, que eu acho que eu falei Trematória, né, quando eu te chamei. E a Mônica Foster. Foi muito bom conversar com vocês e espero que vocês tenham gostado aí tanto quanto eu. Realmente acho que elas gostaram bastante de poder compartilhar um pouquinho dessa reflexão tão fundamental e que tem tudo a ver com as pautas aí que o IBRACON está trazendo dentro desse conceito amplo, aí mais uma vez, de governança, sustentabilidade, transparência e inclusão.
Então, eu queria agora registrar, vai ter uma foto oficial e respeitando, claro, o distanciamento. Então, a gente não vai poder se abraçar, porque eu sou dessas, carente, estou sofrendo esse ano, não pode abraçar, né? E tem uma lembrancinha, né, para elas pegarem, está aí na mesinha para vocês. Aí, se vocês puderem pegar a lembrança e aí a fotinha, né, vai ter uma foto oficial para guardar, então, desse momento de vocês. Tá ruim eu ficar aqui? Bom, a gente, então, agradece aqui mais uma vez a participação. Peço desculpas porque eu não consegui trazer todas as perguntas também. Obrigada a todo mundo que participou. E a gente vai fazer um intervalo agora de 30 minutos e a gente retorna às 11h30 com um debate sobre o futuro da auditoria independente a partir da visão de líderes empresariais. A gente vai receber aqui os membros do Conselho de Administração do Ibracon, o Altair Rossato, presidente da Deloitte, Luiz Sérgio Vieira, presidente da IAI, e o Rogério Rosenbach, que é sócio-líder de auditoria da HLB Brasil. Até já!